BMC News, informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quarta-feira, 15 de dezembro. A quarta-feira começa com os investidores em compasso de espera. Todo mundo de olho no que vai acontecer logo mais lá nos Estados Unidos. O Fed vai anunciar a decisão sobre a política monetária às 4 horas da tarde. E logo depois, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, fala sobre a decisão. A expectativa é sobre os sinais que o Fed vai dar sobre a retirada dos estímulos e também sobre a possibilidade de antecipar a elevação dos juros. O que o mercado espera é que a autoridade monetária anuncie a aceleração no processo de tapering para fazer frente à recente escalada da inflação nos Estados Unidos. Só lembrando que os números do CPI e do PPI vieram bastante acelerados nos últimos dias e isso traz consequências. Quanto mais rápido acontecer a retirada dos estímulos e o aumento dos juros, mais impactos traz para as economias globais, principalmente nos emergentes como o Brasil. Já se o Fed for mais devagar com o tapering e com os juros, melhor para os mercados absorverem o novo quadro de liquidez global. Inclusive, o mercado vem precificando os movimentos do Fed. A Bolsa Brasileira, mais um dia, começou com ânimo, mas acabou virando para o patamar negativo ao longo do dia. Além do movimento global, também pesou no cenário doméstico a avaliação do rating do Brasil para BB-, com perspectiva negativa. E com isso, trouxe mau humor para o mercado que fechou em queda de 0,58%. Vamos aos números então. Como eu disse, queda no Ibovespa com 106.760 pontos. As maiores altas ficaram aqui com a Marfrig com 6,80%, JBS 5,34%, BRF 3,58%, Rumo 2,32%. Entre as maiores baixas aqui a gente tem o Banco Pan com 12,18%, Localweb com 11,11%, Melius com 10,68% e o Interbanco BID11, 8,29%. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a segunda parte da PEC dos precatórios. Com isso, os parlamentares abriram mais de 106 bilhões de reais em espaço fiscal para gastos em 2022. Na proposta aprovada, os deputados mantiveram o limite de pagamento dos precatórios até 2026, recursos para o Auxílio Brasil e também despesas previdenciárias. O texto foi praticamente o mesmo aprovado no Senado. A sessão que vai votar os destaques e que pode ainda mudar alguns itens da proposta deve acontecer ainda hoje. O segundo turno não começou ontem, porque o presidente da Câmara ficou com receio de não ter quórum suficiente para aprovar a matéria. Hoje também, a partir das 10 horas, deve ser analisado o processo de privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União. Os ministros vão dar o parecer sobre as questões econômico-financeiro do processo. É possível que o relator do processo aponte uma série de questões sobre a operação, principalmente possíveis inconstitucionalidades de despesas previstas como contrapartida à privatização. Entre eles estão repasses e impactos tarifários aos consumidores. A sessão que trata da privatização estava prevista para a semana passada, mas foi retirada da pauta para que os ministros tivessem mais tempo para analisar o processo. Agora, o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quarta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos. Hoje é o grande dia da semana, talvez o dia mais importante. Nesse momento, agora pela manhã, a gente tem as bolsas talvez sinalizando um compasso de espera, com um viés de leve alta, tá? Sem grandes oscilações.
no resto do mundo, né, tanto na Europa, na Ásia e também nos Estados Unidos, já que hoje a gente tem a reunião do Fed, né, o anúncio, a entrevista do presidente do Banco Central por lá, americano, Jeremy Powell, sai às 4h30, o horário oficial aqui de Brasília. Tá? Então o mercado deve ficar relativamente morno, né, relativamente de lado, até às 4h30. Tá? Lembrando que os últimos dados de inflação nos Estados Unidos, principalmente recentemente, nessa semana, estão vindo, de certa forma, acima das expectativas, mostrando que o Banco Central pode acelerar o famoso tapering, né, e também sinalizar um aumento de juros um pouco mais cedo, isso que o mercado deve acompanhar nesse comunicado ali na parte da tarde, tá? E por aqui a gente tem alguns indicadores importantes, né, mas a maioria deles a gente pode mostrar que a inflação tem alguma trajetória de queda. Isso pode ser bem recebido pelo mercado, e também que a atividade, né, indicadores de atividade podem mostrar que a atividade por aqui, o PIB, ainda continua bastante fraco, né, por isso que, na nossa opinião, o mercado vem ajustando rapidamente, deve continuar ajustando a taxa longa de juros, né, então mostrando que o Banco Central não precisa ir muito além do patamar que já está precificado e poderia começar a reduzir, talvez, ali no final do ano que vem, a taxa de juros por aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Então tenham todos um ótimo dia. Vamos ver se acompanhar esse Ibovespa, né? Que intraday, né, dentro do dia, tem apresentado muita volatilidade, mas ainda sem uma grande tendência, principalmente essa semana. Vamos ver se a gente engata uma trajetória de alta ao longo desses próximos dias, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau! E o Banco Central divulgou agora há pouco o IBC-BR, que é considerado uma prévia do PIB. O indicador caiu 0,4% em outubro na comparação com setembro. O resultado veio em linha com a expectativa do mercado. O setor de turismo registrou prejuízo de 453 bilhões de reais no período entre março de 2020 a outubro deste ano. O motivo é a pandemia de Covid-19. O dado é da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que prevê um crescimento de 21,9% para as atividades turísticas em 2021. Já no ano que vem, o setor deve crescer 2,4%. Segundo a entidade, essa elevação ainda vai ser insuficiente para recuperar as perdas do ano passado, quando o setor perdeu 36%. A China anunciou que vai voltar a permitir importações de carne bovina do Brasil. A permissão passa a valer a partir de hoje. No início de setembro, o Brasil suspendeu os embarques para a China depois de identificar 2 casos atípicos de vaca louca. Mas alguns lotes que já estavam em trânsito chegaram na China e foram barrados. A China é o principal parceiro comercial no setor. Vamos aos destaques internacionais. Na Ásia, várias notícias mexem com os mercados. Um estudo da Universidade de Hong Kong mostra que 2 doses da Coronavac não garantem proteção suficiente contra a variante Ômicron. Os pesquisadores recomendaram que as pessoas recebam uma 3ª dose da vacina. Novos estudos estão sendo realizados para verificar a eficácia da vacina. E na China, a produção industrial acelerou 3,8% em novembro. Já as vendas no varejo e os investimentos em ativos desaceleraram. Isso mostra que a economia da China pode estar desacelerando um pouco com o cenário da nova variante do coronavírus. E as notícias mexeram com os mercados, que fecharam mistos na Ásia. A Bolsa de Xangai terminou o pregão em baixa, 0,38%. O japonês Nikkei, de Tóquio, aumentou 0,10%. E em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,91%. Na Europa, o índice de preços ao consumidor do Reino Unido avançou 5,1% em novembro na comparação anual. O resultado superou a expectativa de analistas, que previam um avanço anual de 4,9%. A inflação no bloco segue sendo um grande desafio. Vamos ver como é que estão as bolsas por lá nesse momento. A gente começa com o DAX na Alemanha, que tem queda de 0,05%. CAC na França, alta de 0,51%. FTSE no Reino Unido recua agora 1,18% e o índice Eurostoxx também cai agora, 0,08%. Nos Estados Unidos, além da expectativa pela decisão do Fed sobre a política monetária e redução de estímulos, o Congresso americano aprovou o aumento do limite de endividamento do governo em 2,5
trilhões de dólares. Isso evita o shutdown, com a possibilidade de o governo não ter dinheiro para pagar as contas. Uma nova discussão sobre o teto da dívida só deve acontecer agora, no ano que vem. E uma reportagem do Financial Times mostrou que os americanos devem incluir mais 8 empresas chinesas em uma lista de bloqueios. Ontem, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma legislação que proíbe exportações de uma região chinesa por suspeitas de uso de trabalho forçado. Vamos ver como é que estão os futuros nos Estados Unidos nesse momento. A gente começa com Dow Jones, que opera agora com uma pequena alta, 0,01%, próximo da estabilidade aqui, assim como a S&P 500, que opera também com 0,06% de alta. E Nasdaq agora com queda, 0,07%. Agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Conta pra gente, Marco. Olá, falando aqui sobre o nosso gráfico do dia, né? Uma pergunta muito interessante, que é o gasto com pesquisa e desenvolvimento, né, das principais companhias do mundo, né, para a gente entender se existe inclusive uma relação com o valor de mercado, com a valorização recente dessas companhias. Mas dentre as principais companhias, as maiores companhias, né, que investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo, a gente tem a primeira delas, isso como parcela das receitas, um percentual das receitas. A gente tem um destaque ali para a NVIDIA, que gasta, né, investe cerca de quase 25%, um quarto da receita com pesquisa e desenvolvimento, seguido pelo Facebook, né, o antigo Facebook, cerca de 21%, e depois o Google, cerca de 17%. Tá? E aí um pouco para os críticos de plantão da Tesla, né, a gente tem ela no destaque, mas entre os destaques negativos, ou seja, ela é uma das companhias que percentualmente em relação à sua receita, menos investe em pesquisa e desenvolvimento, investe cerca de 5%. Tá? Então tem outras empresas, né, muitas outras empresas que investem muito mais em pesquisa e desenvolvimento quando a gente compara em relação à receita, em relação aos últimos números, os últimos balanços, tá bom? Então muito interessante entender isso para até entender o desenvolvimento futuro, né, o crescimento futuro dessas companhias que colocam muita tecnologia, muita pesquisa no seu crescimento e desenvolvimento de novos produtos. Enfim, essa é a principal característica dessas grandes companhias, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Marco que volta daqui a pouco no BMC News com a Débora Oliveira. Vamos agora aos destaques corporativos. A Azevedo e Travassos concluiu a aquisição da Eftos, uma empresa especializada em prestação de serviços para o setor de petróleo. O negócio vai custar cerca de 100 milhões de reais. A Azevedo e Travassos disse que a aquisição é um passo importante no projeto de expansão e consolidação da companhia no mercado de óleo e gás e que as empresas podem trocar sinergias e ganho de escala, aumentando também a competitividade comercial. A Ambipar aprovou a emissão de 750 milhões de reais em debêntures simples. São 750 mil papéis com custo de R$1.000 cada um. As debêntures têm vencimento em 6 anos e uma remuneração de 100% das taxas médias do DI, mais 2,75% ao ano. Os recursos serão usados para a recomposição de caixa. O Conselho de Administração da Edux aprovou a captação de empréstimo junto ao Citibank. São 80 milhões de dólares que serão utilizados para a recomposição de caixa. A taxa de juros do empréstimo é 100% do CDI, mais 1,3% ao ano. A Via aprovou um programa de recompra de ações. Serão até 18 milhões de papéis. Isso corresponde a pouco mais de 1% do total de ações em circulação. O prazo é de até 1 ano e meio. Segundo a Via, o objetivo é usar as ações para programas de incentivo de longo prazo e retenção de executivos da companhia. A recompra não muda o capital social da empresa. A proposta de recompra havia sido feita na semana passada. A Vibra Energia alterou a data de pagamento dos juros sobre capital próprio. O pagamento foi adiado por 3 dias, passando do dia 20 para o dia 23 de dezembro. As ações passam a ser negociadas ex-juros a partir de hoje. Vão ser 148 milhões de reais, cerca de 13 centavos por ação. E agora é hora daquela conversa de todos os dias com o Gustavo Almeida, o Guga. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal.
Vamos lá, né? Mais um diazinho para nós encararmos aqui na nossa bolsa. Chegamos na metade do último mês de 2021. Tá? O que nos espera para essa próxima quinzena aí, nossa última quinzena de 2021? Tô curioso. Verdade. E ontem, né, Guga, a gente teve mais um dia em que o pregão começou animado, mas ao longo do dia a bolsa foi perdendo força e acabou fechando no negativo. Como é que você vê essa mudança de humor do mercado ao longo do pregão? Bom, a minha visão, tá? Continuo acreditando que o movimento era muito pontual, né? Os movimentos de alta são pontuais e o mercado ele está, né, realizando posição, se protegendo, não está otimista. Ontem, mais uma vez, a nossa análise aqui no pre-market das expectativas para o dia bateu exatamente naquela região que eu falava, olha, na minha opinião, né, a gente tem espaço para ir até determinado nível de preço. Acima desse nível de preço não tenho muito otimismo em relação ao mercado de fato. Né? O mercado chegou naquele patamar de preço e depois começou a entrar num movimento de correção, tá? Num movimento de ajuste de quedas mais acentuadas. Daniel, enquanto o mercado não tiver com clareza, né, o que esperar sobre a inflação, né, sobre a elevação de juros, os estímulos para os participantes, principalmente, né, fundos que têm posições que ficaram muito grandes dentro dos mercados, fundos com carteira de 5 bi, 6 bi, 10 bi, né, 15 bi, ou seja, são fundos muito grandes que no momento que eles precisam mudar sua posição, mudar de direção, o fluxo de ordem deles faz com que, né, o mercado ele entre numa tendência e essa tendência dura enquanto ainda tiver lote para ser zerado de posição. Então, o que eu estou vendo, aí venho comentando aqui com o pessoal todo já há um bom tempo, é que esse fluxo está acontecendo e por isso que a gente vê esses movimentos de correções mais intensas na parte da tarde. Obviamente que se tem alguma narrativa, se tem algum ponto específico, né, as pessoas podem achar N justificativas, tem pessoas que gostam de olhar, né, a explicação da explicação da explicação da explicação da explicação da explicação da explicação para conseguir justificar o movimento do mercado. Elas são pessoas que ficam gastando muita energia em pequenos ruídos, né, o que de fato está tendo é um grande fluxo aí de venda. E hoje, como é que você está projetando o mercado? Quais as perspectivas? Bom, vamos olhar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá? Eu já estou refazendo aqui os meus estudos, tá, para a gente poder entender. Então ontem nós estávamos olhando, né, para essa condição aqui deste W aqui. Tá? Nós estávamos olhando aqui esse W. Foi um W que chegou na região que tem uma característica de W lateral. Perfeito. Nós tínhamos aqui a nossa perna de referencial para toda a movimentação de alta é essa aqui, a movimentação entre os dias 9 de dezembro, né, final do dia de 9 de dezembro, até ali o dia 13 de dezembro, às 11 horas da manhã. Então essa é a nossa perna de referência. O que nós tivemos aqui, Daniel? Nós tivemos aqui a primeira correção até essa região de 50%, e agora nós estamos aqui nesse nível de referência, que é a região de 70,7, tá? Então, esse nível aqui é o primeiro nível de referência, nós estamos trabalhando aqui abaixo desse nível, e o segundo nível de referência, região de 88,6, que é onde, de fato, né, a gente está vendo aqui o mercado trabalhar. Ele já teve a primeira resposta positiva nessa região e tentou continuar a tendência. Então, nesse início de dia, temos uma chance aqui de ter um repique do mercado. O que acontece? Esse patamar de preço aqui dos 108 mil pontos, ele é um divisor de águas muito forte agora para o nosso mercado neste momento. Tá? Ele tem uma memória aqui do gap, né? Tem alguns analistas técnicos que falam que o pessoal gosta de olhar para essa questão de gap e tudo mais. Tá? Então, essa região aqui ela é uma região muito forte, né, para o movimento do dia de hoje. Né? Podemos entrar assim num processo de correção um pouco mais intenso se por um acaso viermos a perder esse nível de preço. Tá? E aí um processo de correção um pouco mais intenso, se por um acaso viermos a perder esse nível de preço, seria um processo de correção que jogaria o mercado para este patamar aqui, ó, de 105 e 300. Né? Então, a janela que nós temos aqui para uma queda seria vir para o patamar de preço de 105.300 pontos, caso, né, o mercado ele entre aqui nessa frequência de baixa, caso o mercado perca aqui essa região dos 108 mil pontos. Tá? Então a gente teria aqui um processo que aceleraria
a correção aqui dos mercados. Agora, um movimento para cima, um movimento positivo, e eu gosto de ser o cara positivo do mercado, né? Eu não me importo em estar zerado, eu me importo quando o mercado sobe, eu não estar participando dele. Né? Eu não posso ser muito pessimista. Eu nunca vi pessoas pessimistas bem-sucedidas. Né? Eu acho que tu tem que enxergar quais são os ativos que têm uma chance maior de se desenvolverem e tu gosta de estar trabalhando naqueles ativos. Então eu não gosto de ser uma pessoa pessimista, eu gosto de ser uma pessoa otimista. Tá? Tanto que eu fiquei torcendo até o último momento pelo Grêmio, Daniel. Não sei se tu não puxou mais esse assunto, né? Agora que já está certo, não está mais duvidoso, né? Tu não fala mais sobre isso, mas tudo bem. Né? Então eu fiquei torcendo ali até o último minuto e foi há 4 meses atrás. Depois que eu vi que a coisa estava destrambelhada mesmo, eu não gastei mais energia em relação a isso. Tá? Mas enfim, um movimento de alta, o que eu consigo tirar aqui de informação, o que eu consigo traçar de cenário, de expectativas. Bom, a primeira resposta que nós tivemos aqui foi uma resposta aqui na região de 25%, tá? Uma resposta pequena. Ou nós vamos ter agora rapidamente, né, algo que estimule o mercado e a gente possa ter um grande rally de alta, e aí voltar até mesmo para a região dos 111 mil pontos, ou nós vamos ter aqui um mercado mais travado. O primeiro espaço de alta que nós temos aqui é para voltar ali para 109.500 pontos. Tá? Depois uma sequência, espaço para ir para 110 mil pontos. Nota que a movimentação, né, ela é muito pequena, 500 pontos, se tu for analisar dentro de uma cotação de 110 mil pontos, é algo muito pequeno, né? Um percentual muito baixo. Né? Então o mercado ele começa a ficar mais travado, mais trancado, certo? E aí depois sim, né, acima desses 110 mil pontos, aí eu começo a ter um otimismo maior e aí eu consigo enxergar que o mercado tem uma chance para destravar preço e andar mais forte. Tá? Então minha sugestão para a turma que está procurando aí movimentos de curto prazo é trabalhar nesse range aqui até os 110 mil pontos, tá? Tomando cuidado quando chegar ali nos 109.500 pontos. Certo? Mas sendo muito otimista, eu gosto sempre de deixar aquela fotografia de otimismo exagerado, vamos assim dizer. Né? O que eu consigo enxergar num otimismo mais exagerado seria o mercado ir buscar o patamar. Seria o mercado ir buscar aqui o patamar de preço de. Porque eu não estou conseguindo mexer agora. Seria buscar aqui o patamar de 112.700 pontos. Né? Então, mesmo havendo a correção, eu consigo perceber que nós temos aí esse cenário que permite com que o preço vá lá para esse patamar, caso surja alguma surpresa boa, uma surpresa positiva aí por parte do mercado. Legal. Agora, o Guga, hoje tivemos aí a notícia de que as 2 doses de Coronavac não protegem aí completamente a variante Ômicron, e essa é uma das vacinas mais usadas no mundo. E depois da primeira morte no Reino Unido e com essa notícia da vacina, você acha que o mercado ele pode ter aí uma onda de cautela? Vamos lá, né? Eu acho que o mundo todo ele está inflacionado. Tá? Eu acho que de fato a função dessa primeira vacina, tá? Ela veio a tirar aquele medo lá atrás. Tá? O mercado estava com muito medo, quando é que vem a cura, o quando. Precisávamos naquela época de um quando, tá? Para deixar as coisas um pouco mais tangíveis. As coisas estavam muito intangíveis naquele momento. Tá? Então, como é que a gente vai sair dessa? Né? Como é que a gente vai sair dessa pandemia? Então o mundo todo estava com muito medo. Tá? Surgiu a vacina lá, óbvio que foi em tempo recorde, se distribuiu para toda a população, se teve toda uma evolução, mas o mundo teve a sua volta, seu retorno, as economias começaram a serem abertas novamente, o pessoal começou a se deslocar novamente, né? Esse medo em relação a toda a pandemia, ela querendo ou não, né? Óbvio que algumas pessoas que estão nos assistindo podem ter uma opinião contrária ou por terem tido um caso muito forte, né, com pessoas próximas, possam ter uma reação um pouco diferente, né, de opinião, mas tenta pensar assim, olhar um pouco mais afastado o comportamento da grande massa.
massa, né? Sem pensar no eu, indivíduo, e a experiência que eu tive isolada, né? Tentar enxergar assim o todo para poder raciocinar, porque nós estamos tentando interpretar o mercado para poder tomar risco e, né, ter um benefício com os nossos investimentos. Então, naquele momento, essa vacina e vacinar a grande maioria das pessoas no mundo, né, ela teve uma função e teve uma resposta que gerou, né, toda essa movimentação. Teve toda uma evolução tecnológica, acredito que teve, né, todo um conhecimento científico sendo atualizado constantemente, né? Eu acho que também vale a pena a gente levantar uma bandeira de que não existe uma verdade absoluta, né? As opiniões elas vão mudando ao longo do tempo, então é muito importante a gente também perceber isso. Só que a gente tem uma outra vacina que, querendo ou não, né, hoje já o pessoal já entende que funciona, e o pessoal vai começar a ser vacinado com essa outra vacina. E ok, né? No curto prazo, se nós formos parar para pensar, tá o mundo todo com um problema, né, com esse tema de inflação. Também voltar a dar ênfase, né, para essa questão de pandemia, de funciona ou não funciona a vacina, isso, querendo ou não, dá gera uma desaceleração. Né? Uma desaceleração que gera também uma redução pelo apetite em relação risco, isso gera também uma preocupação, isso gera uma incerteza. Tem muita gente que está alavancada ainda no mundo, o mundo está muito alavancado ainda, isso faz com que, né, os mercados possam sofrer uma correção, processo de desalavancagem, né? Então também permite com que os bancos centrais possam pensar e raciocinar ou ter mais tempo, né, também para raciocinar sobre redução ou não redução da injeção de liquidez. Então, se nós olharmos o todo, toda essa movimentação, né, todo esse jogo de xadrez que se tem em cima dos mercados, a gente vai ter um motivo para ter uma realização das posições, né, sem se dar, né, a culpa para um movimento do Banco Central ou alguma coisa do tipo, né? Então, eu enxergo muito mais como um movimento que quem é do mercado estava enxergando, né, o preço dos ativos, de certa forma, num patamar alto, né, vamos dizer até mesmo caro, principalmente quando a gente olha lá para fora, né, vão conseguir achar um motivo menos pior, né, para uma realização aí dos mercados. Guga, todo mundo aí na expectativa do Fed, né, que se o Banco Central americano for mais devagar na redução dos estímulos, os mercados globais têm mais tempo para precificar as mudanças. O problema é que a inflação por lá segue acelerada. Essa expectativa, ela está mexendo com os mercados no mundo todo esses dias, Guga, essas bolsas, várias bolsas em queda? Com certeza. O meu olhar hoje para o Fed é muito mais o quanto eles vão dar de ênfase para a questão da variante do Covid, né? Eu nem tento falar o nome porque eu me atrapalho todo aqui ao vivo, fica pior ainda, né? Aí o pessoal fica rindo. Mas tentar falar da forma mais simples, né? Como é que eles vão dar, o quanto de atenção eles vão dar para isso, né? Olha, tem um novo problema ou não no ar e por isso nós vamos continuar estimulando a economia para que ninguém passe mal, né? Para que ninguém sofra com todo esse processo e blá, 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 blá. Ou, né, vai vir um ponto do tipo, não, de fato a inflação está, né, chegando num patamar que se mostra que não vai ser mais passageira e de fato nós temos que tirar a injeção de liquidez. Vamos ver, porque é engraçado, né? Nas últimas 2 semanas, do nada, ninguém falava mais de Covid, ninguém falava mais de variante, ninguém se preocupava mais com isso. De repente, 2 semanas antes de ter decisão do Fed, parece que surge. E se tu for olhar na decisão passada, mesma coisa. Na retrasada, mesma coisa. É que a gente vai se envolvendo com as notícias novas, né? E principalmente quem é novo, ou quem está torcendo para que o mercado possa voltar, e aí tu começa a não ter mais uma racionalidade tão
ela fica limitada, né? A gente para de usar toda a nossa capacidade de raciocinar sobre as situações, porque nós nos tornamos torcedores, ficamos com os nossos vieses, né? Impactando o nosso processo de entendimento. E aí a gente começa a tomar, né, as notícias como se fosse um grande problema, ou como se o mercado estivesse errado, ou como se estivéssemos sendo injustiçados e tudo mais. Mas na verdade, no fundo, é um grande joguinho de xadrez isso tudo. E quando a gente começa a enxergar e entender que é um grande joguinho de xadrez isso tudo, fica mais fácil de tu aceitar, né, os movimentos da Bolsa. Guga, para encerrar, hoje a China vai voltar a permitir importação de carne brasileira e ontem a gente viu os frigoríficos liderarem as altas na Bolsa. Você acha que isso pode ajudar mais o setor? A gente pode dar uma olhada nos gráficos? Com certeza. E tu tinha dúvida que uma hora a China ia voltar a liberar, né, a importação de carnes do mercado brasileiro? Tá? Se nós olharmos Eu acabo que, como eu tenho parentes que moram na China há mais de 20 anos, e moram no sul, né, e ali pelo sul, em Guangzhou ali e tudo mais, é onde tem ali a entrada de proteína animal na China, né, eles têm muita distribuição. Os caras são apaixonados, são tarados pela proteína animal brasileira, né, e o nível de exigência que eles têm aqui das nossas carnes são altíssimos, tanto que eles chegam a pagar o dobro pela tonelada da proteína aqui brasileira de algumas plantas, né? As plantas que podem mandar lá para a China continental, porque a grande maioria das plantas manda ou para Vietnã ou para Hong Kong, e aí depois via um mecanismo não tão correto, né, colocam essa proteína toda para dentro do mercado, para o mercado chinês, mas aquelas plantas que conseguem mandar para a China mesmo, é o dobro do valor, né, da proteína. Então, todo um mercado que altamente controlado, né, que gera muita rentabilidade para os frigoríficos e para o governo chinês, obviamente que em algum momento iria voltar, né, a se deixar, a voltar às importações. Mas enfim, vamos olhar qual frigorífico vocês querem qual empresa você quer que eu analise? Pode escolher. Fica à vontade. Vamos olhar aqui então, vamos lá, JBS, né? Vamos começar aqui por JBS, que não vinha num processo de correção, pelo contrário, está num processo de expansão. O movimento que eu acredito que JBS tende a buscar é os R$45. Tá? Já não tinha terminado ainda o processo de expansão, que está relacionado com aquele movimento que nós tivemos ali no período ainda da queda de 2020, no início de 2020. Tá? Então, essa janela aqui que está marcada, ela é a referência. E nós estamos indo para a região de R$45, depois eu acredito que ainda tem espaço para ir para R$ 61,50. Tá? Então, tem muito ainda para se desenvolver. Boa. BRF, boa. Ó, na contramão, né, tá aqui num processo tava num processo de correção, não tinha passado aqui da estrutura com características laterais, e eu acredito que tem um upside muito interessante aqui para a BRF, inclusive para ir para a região de 63. Se tu for olhar, tem um upside muito mais interessante em BRF hoje do que JBS, né? O JBS está bem acelerado lá. Então, ficar de olho também, esperar um gatilho operacional e, né, tomar posição e deixar as coisas rolarem. Gosto dessa última etapa aqui de correção. Né? Nós tivemos aqui uma etapa de correção lenta, né, a primeira etapa. O mercado tenta subir, continua a tendência e volta, né, para a segunda etapa de correção. Fez aqui uma estrutura em ABCD, ou seja, tem um equilíbrio aqui, né, nessas duas etapas aqui de queda. Gosto de tudo isso que eu estou enxergando. E quando eu olho aqui mais afastado, o que eu enxergo mesmo de força potencial é para ir lá para a região de 63 mesmo, ou seja, podemos aí ter uma bela de uma tendência de alta, tá? Muito interessante, muito forte, inclusive fiquei animado aqui até mesmo para montar a posição. Tá? Olha. O que mais que nós podemos ver? O que mais o pessoal quer ver? Marfrig? Marfrig? Para encerrar, tá bom. Bom, para encerrar aqui Marfrig, também acaba que eu tenho que olhar mais afastado, até para entender onde está,
né? Neste momento aqui a cotação, ó, já estava aqui no nível de estrutura de expansão. O próximo movimento que eu vejo aqui de Marfrig, 34,80, tá? 34,80 seria onde eu alocaria, né, como objetivo da posição para que se possa, né, alocar bem o capital. Então, como tem um espaço para ter uma tendência muito longa de alta, né, acaba que você pode ter uma exposição reduzida de capital no ativo. Tá? Então, sempre importante, né? Quanto de capital alocar em cada uma das oportunidades que são apresentadas pelo mercado vai depender, né, da amplitude do movimento. Geralmente as pessoas, quando elas percebem que tem uma amplitude muito grande dos movimentos, elas se sentem mais corajosas a alocar mais capital. E na verdade é o contrário, né? O fato de tu ter uma grande tendência permite com que tu possa alocar menos capital para ter a mesma rentabilidade que tu gostaria de ter. Então é muito importante que você saiba o que você está procurando de rentabilidade a cada ano. Legal. É isso, Guga. Valeu. Bons negócios. Até amanhã. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau. Abraço. É isso aí, gente. Participação aí do Guga Almeida aqui no BMC Pre-Market. Peter Santana aqui concordando com as falas do Guga aqui no Pre-Market. Lúcio Lamego também está por aqui. Ariel Sampaio, Lucas Antunes. Olha a Débora Oliveira aqui dando bom dia pro pessoal. O Hugo também está por aqui. Denis Salles. Quem mais? Tem Henrique Rivonaldo também. Bom dia, Guga. Bom dia, Daniel. Like 23. Valeu, Henrique. Se você esqueceu o seu like, dê o seu like agora aqui pra gente. Quem mais aqui? Eudinei Pereira, Emerson Duarte. Quem mais? Tem o Alexandre também por aqui, o Jurandir. O Alexandre, não vou conseguir falar esse sobrenome seu aqui. Nossa, Schwarzducci. Olha, legal. Gostei do sobrenome. Atílio Felipe Neto. Vamos de likes, galera. Vamos. A Alessandra também tá por aqui. O Maurício Loz, Ney Pérez, Ezequiel Santos, Alessandro. O Wagner também tá por aqui. Jéssica Fatione, L. Júnior, o Alexandre Emanuel, Adirley, Moisés Espírito Santo, lembrando que ele é de São Paulo. Boa, Moisés, sempre lembrando, isso é importante de lembrar. Felipe Nicásio, Nina Oliveira, o Atílio Felipe Neto e por aí vai o Sandro Figueiredo, que foi o primeiro, e o Felipe Nascimento aqui dando seu bom dia pra gente. Lembrando que mais tarde a gente tá no marketing às 2 horas. Valeu, gente, obrigado pela participação aqui no nosso Pre-Market. Hoje eu trago aqui na tela a Débora Oliveira, que comanda a partir de agora a BMC News. Bom dia para você, Débora. Um ótimo dia para você, Daniel. Um ótimo dia para todo mundo que já está aqui nos assistindo. E vai lá, daqui a pouquinho você está de volta aqui na nossa programação, vai atualizando aí o restante das notícias. Obrigada. Vou tocando a partir daqui. Vamos lá. Um ótimo dia para todos vocês que já estão nos assistindo. Eu já estava de olho aqui realmente no chat com todo mundo que já está por aqui. Eu já estou vendo o Fernando aqui perguntando se eu caí da cama.